Definição de um Dibuque. O espírito de uma pessoa morta que entra no corpo de uma pessoa viva, geralmente como resultado de uma ação inapropriada executada pelo vivente. Apesar de que os seus acidentes com Dibuques têm sido relatados durante séculos, como concentraremos neste capítulo casos documentados de gerações recentes, começando com o relatório que ouvi primeiramente durante uma conferência dada em Ir Ganim, na proximidade de Jerusalém, no outono de 1999, durante a conferência de uma mulher na plateia, solicitou uma explicação para um estranho fenômeno visto por ela. Entretanto, estava visitando parentes no Shabat. Uma mulher que vivia na casa caiu de repente na cama. Seus olhos rolaram para cima, dentro das órbitas, de maneira que todos ficaram muito assustados. A voz da mulher mudou, ficando ligeiramente mais grave, e ela começou a falar com forte sotaque árabe. Conforme falava, ela mencionou um número de itens da casa que desapareceram recentemente e revelou a localização exata deles. Entre estes, ela mencionou a visita, a mulher que me contou a história e que o sapato perdido do filho estava embaixo da cama. Quando alguém foi olhar, o sapato estava realmente lá. A visita ficou congelada de medo ao lado da porta da frente, pronta para fugir se necessário. Assim fosse. O marido daquela senhora chegou, desculpando-se muito pelo fato de ter omitido informar os convidados sobre a tendência da sua esposa de ter esses incidentes ocasionais. Na verdade, a senhora, que se recuperou em breve, levantou-se e começou a se comportar de maneira totalmente normal, sem a menor lembrança do que tinha acontecido. Até a minha conferência, naquela noite, a mulher que relatou o evento nunca tinha sido ouvido do conceito de Dibuque. Agora chegamos a relatos mais detalhados sobre estes fenômenos. Começamos com a palavra do famoso rabino Shalom Mordechai Ischadron, de Jerusalém, que registrou o relato ouvindo de seu mestre Rabbi Eliyahu Deutsch-Nitzer, um homem justo, em O Líder da Torá, Rabbi Hazon Ish, de 1878 a 1953, chamou de um dos 36 homens justos da sua geração. Estas são as palavras de Rabbi Ischadron no livro Lev Eliyahu, página 23. Foi isso que meu mestre e professor, Rabino Eliyahu Deutscher, me disse. Você pode e deve ensinar essa história para tantas pessoas quanto possível. Você também pode dizer que eu lhe contei exatamente como ouvi do famoso erudito, nosso mestre e professor, Rabbi Eliezer Moshe de Pinsky. Ora, você me conhece, eu não minto, Deus me livre, nem exagero ou acrescento detalhes a qualquer assunto. Estou simplesmente repetindo palavra por palavra o que ouvi do Rebbe Eliezer Moshe. Aqui vai a história. Havia uma vez um homem vivendo em Kelm, um negociante e erudito da Torá, que se chamava Rabbi Netá. Ele tinha uma filha e a promoveu em casamento a um jovem que era um extraordinário estudante de Yeshivá e da Torá. O pai deu-lhes um generoso dote de vários milhares de rúbios e também a promessa de sustentá-los durante vários anos depois do casamento, para que o noivo pudesse se dedicar em tempo ao estudo da Torá. Quando esta época chegou ao término e o casal não recebia mais ajuda financeira, a esposa começou a pensar como eles continuariam a se sustentar.
O marido explicou que se lhe ia impossível parar de estudar a Torá o tempo todo e achar um trabalho, porque isso seria como jogar fora todo o seu estudo anterior da Torá. A esposa, no entanto, teve uma ideia. Vamos pegar o dote que meu pai nos deu e abrir uma loja. Estarei lá o dia, além das 2 horas em que você tomará conta. Todo o resto do dia você poderá continuar a estudar a Torá, exatamente como você fez até agora. Eles concordaram com o plano. Os primeiros 3 meses foram como era a intenção deles. Mas depois as 2 horas do marido se tornaram 4, e as 4 viraram 8, até ele estar presente na loja o tempo todo. Ele não tinha tempo nem para abrir um livro. No sábado à noite, depois da meia-noite, um forte temporal rugia lá fora. Abre aspas. Estou transmitindo essa história na forma exata como eu ouvi do meu mestre, fecha aspas. A esposa foi para fora a fim de esvaziar um balde de água suja e voltou para casa sufocando, incapaz de falar. O marido foi correndo chamar um médico, mas o médico não sabia o que fazer. No dia seguinte, ele levou a outros médicos e até especialistas em Viena, mas nada ajudou. Espalharam-se rumores de que poderia ser um Dibuk. O casal viajou até o vilarejo de Sturstein, na Galícia, para a casa de um cabalista chamado Rabi Mendel, a quem a pessoa iam para tratar de casos como este. Quando chegaram, Rabi Mendel perguntou algo ao Dibuk, que ouviu uma vez. Respondeu. Quando o Dibuk falava, o estômago da mulher expandia, mas seus lábios não se moviam. Quando a voz surgia, isto de acordo com o meu mestre, o professor de sabedoria e memória, todo mundo está atemorizado e diziam, aqui está o Dibuk. Mas o Rabi Mendel, o justo, pensava que era realmente um Dibuk e lhe perguntou, quem está com você? Você está ligado a uma alma específica? E a resposta foi, há 5 anjos destruidores. Quais são este nome? Ele perguntou. Ela disse seus nomes e Rabi Mendel concordou que este era um Dibuk verdadeiro. Ele começou a perguntar sobre quem era e de onde veio. E assim por diante, respondeu que tinha vivido há muitas décadas, eu também não sei exatamente quantas, e tinha sido um jovem da cidade de Brisk. O jovem tinha viajado para a África, onde seus amigos exerceram má influência sobre ele, e ele acabou por transgredir todas as leis da Torá. Uma vez, enquanto viajavam em uma carruagem, caiu e morreu. Seu espírito vagava através do mundo até naquele exato dia. Rabi Mendel o perguntou por que não tinha se arrependido de seus atos nos segundos finais antes de morrer. Ele respondeu que, tomado o medo e surpresa durante a queda, se esquecera de se arrepender. Depois ele perguntou por que tinha escolhido esta mulher entre todas as vítimas possíveis sobre quem impor tal sofrimento. Começou a rir, dizendo que a mãe daquela mulher e a mãe do marido, ambas já falecidos, tinham pressionado o céu para fazer sofrimento a esta mulher, para que ela não sofresse mais neste mundo ou no mundo vindouro, porque tinha feito o marido parar de estudar a Torá. Quando ouviu isso, Rabi Mendel solicitou ao marido a promessa de que voltaria a estudar a Torá, e o marido prometeu. Rabi Mendel também prometeu estudar sessões de Mishnah em memória do jovem que tinha se transformado em Dibuk. Além de acender um certo número de velas na sinagoga e dedicar-se à sua memória.
Em seguida, Rabi Mendel juntou um grupo de 10 pessoas na sua sala para recitar salmos. Enquanto ele ficou no fundo da sala e recitou certas frases, sentou a mulher em uma cadeira no meio da sala e repentinamente ela rolou da cadeira e caiu no chão. E uma voz alta saiu dela dizendo: Shema Israel. A unha de um dos seus dedos mínimos dela se partiu por onde o debuque veio a sair do corpo. E o vidro da janela perto quebrou, depois tudo ficou silencioso novamente. Foi isto que meu mestre, um professor Rabi Eliyahu Deutzer, me contou. Ele repetiu que era apropriado contar esse relato em seu nome e lembrou que nós sabíamos que ele nunca mentiu ou exagerou. Os fatos, Deus nos livre, reiterou que estava transmitindo a história exatamente como ele tinha ouvido do Rabi Eleazar Moshe. Então meu mestre e professor acrescentou recentemente, ouvi que este casal, que agora já tem idade avançada, mudou-se para Israel e vive em Tel Aviv. Tem uma família grande, inclusive os filhos e o neto. Vocês os conhecem, na verdade, mas não vou lhes dizer os nomes, porque isso poderia influenciar negativamente seus filhos e netos, na hora de encontrar parceiros para casar. Entretanto, viajei a Petah Tikvah e Tel Aviv no sábado à noite, fiquei com eles na casa e eles próprios contaram toda a história, como eu a tinha ouvido do estudioso Rabi Eleazar Moshe, e também como eu passei para você. Até aqui são as palavras do meu mestre e professor Rabi Eleazar Deutzer.